Pessoal, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Band Vale. Programa sempre gostoso, todos os sábados aqui na TV Band Vale e também nas nossas plataformas multicanais, tá? Bom, programa especial que a gente está trazendo hoje, por quê? Porque é o programa do Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. Mulheres, figura essa que cada vez mais torna-se vez mais protagonista em todos os ambientes, as mulheres cada vez mais se posicionando no mercado corporativo, no mercado, no ambiente social, no ambiente familiar, enfim, em todos os ambientes, as mulheres, por que não dizer, são protagonistas da nossa história, né? Eu, sinceramente falando, sou suspeito em falar, porque tem muitas mulheres, eu só tenho irmãs, tenho um irmão, mas tenho 4 irmãs, tenho 3 filhas, então, tenho 2 cunhadas, não tenho cunhada, então as mulheres são muito presentes na minha vida e eu quero aqui já começar o programa parabenizando, agradecendo por todas vocês, mulheres, por fazerem parte da nossa vida. Mas, como Construção e Valor é um programa que a gente fala sempre de ambiente de negócios, do mundo corporativo, eu estou recebendo aqui hoje a Bárbara, que tem uma iniciativa fantástica aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. Bárbara, primeiramente, bom dia. Obrigado por você estar aqui conosco no Construção e Valor. Muito obrigada pelo convite. Tá. A Bárbara tem um projeto, juntamente lá, representando aqui um projeto chamado Empreendelas. Exato. Conta pra gente o que é esse Empreendelas aí, onde que está situado, o que vocês fazem para que a nossa audiência possa conhecer um pouco mais aí da iniciativa de vocês. Perfeito. O Empreendelas é um evento, com iniciativa do Nexus. Então, lá no Pitch, a gente faz eventos de sensibilização para que a gente consiga acessar mais mulheres que tenham interesse em empreender em base tecnológica. Nexus e Pitch, importante para quem está assistindo saber que é um projeto lá dentro do Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos. Perfeito, isso mesmo. Pode continuar, por favor. Então, a gente faz eventos semestrais para que a gente consiga atingir mulheres que empreendem ou querem empreender em base tecnológica, que é quando elas aplicam ciência e tecnologia para inovar, para desenvolver um negócio. E o nosso objetivo é trazer para ela toda uma metodologia de um acompanhamento, de uma capacitação, um networking, e o Empreendelas é a porta de entrada para que essas mulheres se sintam acolhidas. Vocês fazem esse evento, né? E esse evento, substancialmente falando, ele está relacionado a incentivar, pelo que eu entendo, para que elas possam investir especificamente na área de ciência e tecnologia, no caso. Qual foi a razão pela qual vocês entenderam isso? Porque, assim, você, na sua opinião, pelo que você observa ali, quanto tempo tem um projeto? A gente está vamos agora para a 4ª edição, então nós já... 2 anos? Isso. Uau. Nós já executamos outros 3 eventos até o Certo. momento. A gente começou em novembro de 2022, tá? Certo. E a nossa grande sacada em construir Empreendelas foi justamente quando a gente olhou para os nossos processos de seleção e a gente percebeu que chegava a ficar em menos de 10% a participação de mulheres no nosso processo, Então, a gente fez todo um trabalho de entender o porquê e como que a gente poderia alcançar essas mulheres, trazer essas mulheres para o nosso ecossistema. Ou seja, quando você fala do processo, é justamente dos processos de empreendedorismo dentro do Parque Tecnológico, empreendedorismo de novas startups, novos projetos, novos negócios, e a grande maioria representado por homens e apenas 10% de mulheres que estavam querendo empreender no viés de ciência e tecnologia. E o objetivo de vocês é, espera aí, como é que a gente pode trazer mais mulheres para esse viés? Você acha que, vamos lá, é importante dizer isso, você acredita que essa dificuldade, ou, essa resistência, o que você entende? Você acha que tem, assim, pela predominância masculina, você acredita que isso acabava intimidando? Ou seja, não, peraí, você não... Sabe, porque infelizmente, Infelizmente, é importante dizer isso, nós temos pessoas ainda com esse tipo de comportamento machista. Não, pera um pouquinho, você não entende, não é isso, muito pelo contrário, não existe... a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de viés nesse sentido, Bárbara? Mas
tá na hora de parar, né, com esse tipo de comportamento, porque, vou ser sincero, eu não consigo entender como alguém ainda, né, em pleno século XXI, consegue fazer qualquer tipo de distinção de capacidade, né, muito pelo contrário. Então, tem muita mulher boa, tem muita mulher capacitada, né, que eu acho que está despontando. Eu acho que a iniciativa do Empreendelas é justamente despertar, né, essa capacidade, despertar, né, esse interesse, ainda mais porque é específico, né, em tecnologia, né, inovação, né, ciência, tecnologia, inovação. Fala para mim, por exemplo, e para nós que todos nós estamos assistindo aqui, que tipo de projeto, por exemplo, que uma mulher, né, incentivada por vocês, desenvolve lá dentro do parque. Então, por exemplo, assim, o Magno tem por exemplo, um projeto de inovação e tecnologia que você pode citar aqui a título de exemplo, por exemplo, que tem alguém lá empreendendo. Certo. Nós temos, por exemplo, a Lori Conecta, que ela é uma empresa que é uma startup com 2 mulheres à frente e elas fazem desenvolvem uma tecnologia com inteligência artificial para auxiliar pessoas que estão em leitos de hospital a se comunicar. Uau! Então, elas têm todo um desenvolvimento tecnológico para dar voz a essas mulheres, porque até então a comunicação em pessoas que sofreram, por exemplo, alguma doença que impossibilitam elas de se comunicar ou de transmitir a informação, elas simplesmente apontam num card estático ali qual que é a informação que ela precisa. Então comer, ir ao banheiro. Que ela tem uma dificuldade de comunicação. Exato. Então elas desenvolveram uma aplicação por meio de inteligência artificial para que essas pessoas que estão ou hospitalizadas em leitos hospitalares ou mesmo em casa, que elas consigam se comunicar com aquilo que elas estão querendo fazer. Exatamente. E essas 2 mulheres desenvolveram essa ferramenta para poder fornecer. Uau! Isso, elas estão trabalhando com isso, oferecendo para hospitais para melhorar a vida dessas pessoas ali que são acamadas. Porque, às vezes, por mais que elas não consigam se comunicar, elas precisam ter a dignidade mínima de poder transmitir algo que está dentro delas para fora. Sim, né? Porque o fato delas estarem com algumas situações em que as deixaram acamadas não necessariamente significa, né, puxa, elas precisam ter esse direito, digamos assim, de comunicação. E esse projeto que você citou como exemplo foi motivado e incentivado ali para Empreendelas. Na verdade, não foi pelo Empreendelas. Sim, mas fazem parte do grupo. Exatamente. Elas, por exemplo, é um grande exemplo que a gente mostra como que a gente usa elas como exemplo para trazer outras meninas, outras mulheres, porque elas são super jovens, elas saíram da universidade já empreendendo, então elas já têm uma grande trajetória que a gente consegue refletir para que essas mulheres de fora também percebam, se sintam capazes de estar ali presente também, porque isso é muito importante também. A gente dá o exemplo, a gente mostrar que é possível sim, mulheres na tecnologia, porque elas são desenvolvedoras, uma área que é majoritariamente masculina. Sim. E elas estão lá todos os dias trabalhando, desenvolvendo e melhorando a vida de alguém. E o grupo, você disse que tem um evento semestral, mas tem algumas ativações, vocês chegam a se reunir, fazer reuniões, tem algum encontro mensal, tem uns grupos, as comunidades, isso também ajuda a fomentar, a promover também esse projeto de vocês, né? Perfeito, a gente está construindo agora um evento que busca justamente isso, trazer mais um período maior, não somente uma ativação no semestre, mas que seja um período maior de contato com essas mulheres, que entregue algo mais duradouro. Sim. Recorrente, né? Exato. Porque daí vocês conseguem, de repente, ter eventos. E assim, quando vocês têm esses eventos, vocês conseguem, obviamente, alcançar esse público, né? E você disse que aumentou a participação de projetos lá de 10% para 25%, né? Você teve um aumento, um incremento, vocês observaram que com essa movimentação de vocês, houve esse aumento de pessoas investindo na área de tecnologia, no caso, mulheres. Isso, exatamente. Lá, há 2 anos atrás, a gente via que quando a gente estava estático, não tinha tanta essa representatividade, mas a gente tem visto que os nossos processos, os BETs, que é a porta de entrada para startups dentro do Nexus, tem cada vez mais surtido efeito em trazer mulheres para o processo de seleção.
tá? Então a gente tem visto esse movimento sim de aumentar as mulheres lá dentro. Que legal, né? Isso obviamente traz esse incentivo, porque de fato é o que a gente precisa, de movimentos iguais a esse que possam promover o incentivo porque como você disse, são pessoas que estão ali, estão estudando, estão aprendendo, mas que não têm um incentivo, né? Puxa, Bárbara, legal, eu quero te parabenizar, ó, primeiramente, e o projeto de vocês. Eu acho que a nossa sociedade, eu acho que a cidade, eu acho que o mercado corporativo precisa desse modelo de incentivo, de atuação, até para que a gente possa. Mas nesse sentido, não estou falando só do mercado propriamente dito corporativo, né? Eu estou falando um pouco do empoderamento, né, que a gente precisa trazer para esse público feminino. Hoje, esse programa especial do Dia das Mulheres, mostrar, né, eu não diria que é dar esse espaço, porque a gente não está concedendo espaço nenhum. O que a gente precisa é incentivar com que essas mulheres, de fato, ocupem um espaço que eu diria que não é que é delas, que nem é deles. O espaço, ele está ali. Exato. Ele está para ser ocupado, né, por todos, né? E não existe esse espaço é meu, esse espaço é masculino, esse espaço é feminino, né? Eu acho que esse é o grande equívoco desse pensamento, né, ultrapassado. Então, parabéns pelo projeto, pelo incentivo. Eu espero que vocês possam desenvolver cada vez mais esse incentivo. E, obviamente, quem tiver interesse em quiser empreender na área da ciência e tecnologia, pode procurar o Parque Tecnológico lá e procurar pelo projeto Empreender Elas. Perfeito. Inclusive, eu gostaria de deixar um convite aqui para todo mundo. Legal. Nós estamos com as inscrições abertas para o BET 23. As inscrições vão até dia 17 de março. Eu gostaria de deixar um convite especial para mulheres que já empreendem ou querem empreender. Então, empresas que ainda estão na fase da ideação, nem existe uma empresa ainda. Tá na ideia. Tá na ideia. Ai, será que eu tenho um problema? Eu vejo um problema na minha rotina, no meu dia a dia. É o BET 23? O BET 23. O que é o BET 23, para deixar claro para todo Certo. mundo? Né? O BET 23 é o nosso processo de seleção, que é a porta de entrada para que as startups consigam se desenvolver dentro do Nexus, tá? Certo. Então, a gente aplica esse processo, então a gente tem uma capacitação para que as mulheres consigam, as pessoas consigam fazer as entregas, né? Então, avaliar o nível de maturidade dos negócios, ou até mesmo da ideação, se é realmente uma ideia que é factível. E aí a gente consegue trazer essas empresas, essas mulheres, essas pessoas para dentro do nosso ecossistema. E as inscrições até dia 27 de março? 17 de março. 17 de março. Exato. Tá, legal. E aí quem quiser fazer a inscrição, faz a inscrição. E aí lá no site do PIT, né, no caso, faz a inscrição e passa por esse processo seletivo para poder participar. Ele é um processo 100% gratuito, é importante a gente frisar isso, tá? Legal. E a gente tem os workshops que são presenciais, mas todo o evento, o processo é totalmente gratuito. Legal. Bárbara, obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, muito legal, iniciativa bacana. Então você que está aí, mulher, né? Você tem muito protagonismo na história do mercado corporativo. Então, seja por um processo igual a esse aqui, do Empreender Elas ou qualquer outro, destaque-se no mercado, vá desenvolver, porque, como eu disse, não existe o espaço masculino, não existe o espaço feminino, existe o espaço. E o espaço está aí para ser alcançado, todos nós temos esse potencial. E vocês, mulheres, não preciso nem dizer, o homem ele tem 2 fiozinhos. Né? Ele não tem mais do que vocês, não. E vocês são muito mais capazes, sinceramente falando, que nós, porque a capacidade de vocês de fazer mais de uma coisa é difícil. Acho que, humanamente falando, nenhum homem vai conseguir. Segundo bloco, hoje, programa muito especial, falando do Dia das Mulheres, falando um pouco delas que têm uma representatividade fenomenal nas nossas vidas. O que seríamos de nós se não fossem as mulheres? Então, fantástico. No primeiro bloco, nós falamos aqui de uma iniciativa empreendedora, de um projeto da Empreender Elas. E aqui agora, no segundo bloco, estou recebendo aqui a Janaína, que tem aqui um projeto do futuro, que é um projeto transformador, um projeto muito bacana, e a gente quer trazer aqui para o programa Construção em Valor, Janaína, porque o nosso programa tem, por princípio e por propósito, literalmente construir tudo e entregar muito valor. Porque a gente pode construir muitas coisas e a gente pode entregar muito valor. Primeiramente, eu quero agradecer você por vir até aqui, compartilhar um pouco da história desse projeto brilhante que e falar um pouquinho, incentivar um pouco, porque é o que nós estamos precisando hoje,
E nada melhor do que a sensibilidade feminina das mulheres em ter essa empatia que é fenomenal. Obrigado. Conta pra gente um pouco desse projeto. Obrigada a você pelo convite, pela iniciativa do programa. É um prazer estar aqui, né, num mês tão especial, que é um mês que refletimos sobre ainda mais, né, sobre o papel das mulheres na nossa sociedade. O projeto Transformando o Futuro é um projeto idealizado pelo IDEG, que é o Instituto pelo Desenvolvimento do Empreendedorismo Joseense, que busca transformar pela educação. O IDEG, como é um instituto de empreendedorismo, ele busca entregar valor para a cidade. Legal. Qualificar ainda mais nessa cidade maravilhosa que nós vivemos, né? São José é uma cidade... O mundo voa nas nossas asas, é lindo, né? É maravilhoso. E reunir talentos empreendedores, né? Talentos de empreendedoras a serviço do cuidar e do transformar a vida de jovens através da educação. Para isso, a gente reuniu um coletivo de empreendedoras que se tornaram madrinhas de um grupo de crianças da zona rural de São José, da região do Jaguari. O projeto está completando 7 anos. A gente recebeu, há 7 anos atrás, 18 crianças que foram agraciadas por uma bolsa de estudos no meu colégio. Sou mantenedora do Colégio Opção, do Grupo Opção de Educação. Nós somos parceiros do projeto, assim como outras empresas. Essas crianças foram agraciadas com a bolsa, mas só a bolsa não seria suficiente para que elas chegassem até a escola e se desenvolvessem num ambiente totalmente diferente do ambiente que elas estavam inseridas até então. Então, as madrinhas, o olhar do feminino, o acolhimento, a inspiração, o cuidado de cada uma das madrinhas com os seus afilhados, a interface com a família, né? O estímulo da importância de fazer a tarefa, da importância de estudar, né? Foi fundamental para que a gente hoje pudesse estar formando esses jovens, né, no seu ensino médio e técnico. Então, eles entram, né, o Colégio Opção é um colégio de ensino médio e técnico. Sim. Também, né, a gente trabalha, eu brinco que eu pego no colo e entrego na faculdade, né, porque a gente recebe a partir dos 4 meses, mas a formação técnica, ela te qualifica para chegar ao mercado de trabalho. E esse ano a gente forma a nossa primeira turma. Que legal. Essas mulheres cuidaram, né? Nesses últimos 7 anos acompanhando ali diariamente, porque foi a gente rompeu uma barreira social. Sim. A gente reuniu um grupo que existia, era um grupo muito heterogêneo, com vários desafios, Sim. com algumas vulnerabilidades significativas, né? Não bastava só a bolsa, porque como é que chega na escola? Então precisava de vale transporte. Como é que se alimenta? Como é que faz com material, uniforme? Como é que a gente dá estrutura para romper essa barreira social? Então, alguns precisavam de acompanhamento psicológico, alguns precisavam de acompanhamento odontológico, alguns precisavam de muito colo. Carinho, proximidade. Né? A presença, né? Então, eu acho que a principal característica do Transformando o Futuro é que nós demos presença, né, na vida dessas crianças, e que hoje são jovens. E quando vocês recepcionaram essas crianças, 7 anos atrás, com o início do projeto, elas tinham uma idade parâmetro? Elas estavam na 6ª série. Todas estavam... O que aconteceu foi que eu era voluntária também na escola do Jaguari. Sei. E fui fazer uma visita lá no final do ano, porque o colégio ajudava no laboratório de informática, né? Os meus alunos do colégio, que eram estudantes de informática, faziam um trabalho lá. Legal. E eu estive lá. Sensibilizou. As crianças estavam se formando, elas iriam para uma escola próxima ao Jaguari, a escola do Jaguari, que é um trabalho social maravilhoso, vale a pena conhecer. E eu falei, gente... Para onde elas vão? Por que não? Né? Foi loucura.
eu falar lá para a Lúcia e para a Dona Aide, falar assim, então eu vou pegar essas crianças para mim, elas vão estudar lá no Colégio de Opção e nós vamos continuar essa formação que vocês estão dando aqui. Eu vou pegar a turma toda. Eu não fiz nenhum processo seletivo. Pegou todos? Peguei os 18 alunos da turma, né? Aí me lembro, cheguei Por enquanto era só você no projeto, assim? Eu estava inserida no IDEG, sim. existia o CME. Mas as madrinhas? Então, eu sabia que eu poderia contar com elas. Elas não, o feminino, ao contrário do que dizem, quando a solidariedade e a empatia ela acontece com muita verdade. Né? E aí, ontem a gente teve uma reunião para falar da formatura dos meninos e nós contemplamos isso. Nós somos amigas, a gente se gosta, a gente se admira, a gente tem as nossas divergências, porque uma pensa assim, a outra pensa do outro jeito, mas a gente se conectou no propósito, né? Então, quando eu olhei aquelas crianças, foi um impulso, né? Mas isso desculpa te interromper, mas isso é um impulso, é um instinto de tamanho acolhimento que não tem nada racional que naquele momento sobrepôs-se àquela sensibilidade de olhar para aquelas crianças e dizer assim, para onde elas vão? Dá para fazer, e né? assim, vamos. Vamos. E assim, foi muito bacana, porque eu cheguei na escola, falei com a minha irmã, que é minha sócia, ela prontamente acolheu, aí chamei as meninas olharam assim, tem certeza? Mas é um projeto muito longo, será que a gente vai... Falei assim, vamos, né? E hoje, aquele vamos, aquele sim, aquela ousadia, aquela loucura, se concretizou, acho que numa realização muito significativa, Sim. né? Você pensar que esses jovens, né, terão uma oportunidade não só de ingressar de forma qualificada no mercado de trabalho, mas de sonhar com a universidade, de sonhar com uma carreira, de ter vivenciado outras possibilidades, né, de terem percebido que é possível se importar. E o Transformando o Futuro, eu acho que ele traz muito essa força do feminino, sabe? Sim. Essa conexão que existe entre nós. Mas o resultado do projeto, eu acho que traz, principalmente para os nossos governantes, a certeza que é possível. Sim. Quando você se compromete e quando você investe na educação, quando você investe na pessoa, porque era uma turma completamente heterogênea. Tinha várias questões sociais ali, várias vulnerabilidades afetivas. Você tinha ali a representação, literalmente falando, da sociedade como um todo representado naquelas crianças. Porque né? eu não fiz nenhum A amostragem processo... apenas que era uma amostragem menor. Porque eu não fiz nenhum processo seletivo. Eu simplesmente... E aí é o que a gente precisa olhar, né? Porque se você fosse lá e trouxesse 2 crianças, tudo bem, eu acho que nem sempre a gente consegue atender a todos, né? Sim. Mas foi assim muito plausível, foi muito assim nobre a sua atitude. Agora, Janaína, deixa eu te dizer uma coisa, né? Agora, passados 7 anos aqui, você está hoje fazendo essa formatura. Uhum. Eu posso dizer, sem fazer um trocadilho com o programa, mas você conseguiu construir um valor diferente na vida dessas crianças. Para encerrar aqui esse bloco, o que representa para você, em poucas palavras, hoje, 7 anos depois, saber que essas crianças, não mais crianças, adolescentes para uma juventude, estão tendo uma nova desdobramento na vida delas? Reforça o que eu acredito e o que eu pratico dentro da minha escola, da minha vida, na educação com meu filho. A educação, ela tem que incluir, e ela pode incluir. A educação, ela não tem sucesso na exclusão. Então, hoje, apesar de termos vivido muitos desafios, não foi fácil, Imagina. né? Porque, como eu falei, eu não fui lá e peguei os melhores alunos. Eu peguei todos os alunos. Uhum. E eu acho isso muito importante. A educação é para todos. Todos nós temos inteligências múltiplas e potenciais dos mais diversos. Então, fica para mim que o ser, né? Que o ser
que somos extremamente especiais e que todos nós temos talentos e que podemos contribuir e dividi-los, porque só vai gerar valor, só vai gerar transformação e uma alegria. Ontem a reunião com as meninas foi uma reunião de alegria, sabe? Chegamos. De missão cumprida. E olhar para o rostinho desses meninos hoje, que a gente pegou criança, uns mais gordinhos, sabe aquela fase que eles estão com um dente grande? Sim, já é né? totalmente diferente. E hoje, vê-los com uma postura diferente, com o rostinho mais maduro, com um olhar mais esperançoso. Minimamente capacitados e preparados para um futuro que está só começando. Está só começando, né? Janaína, acho que é fundamental, assim, eu quero encerrar aqui com você agradecendo, parabenizando e desejando muita boa sorte. Eu espero que essas dezenas se tornem centenas, né? Que muitas pessoas possam se sensibilizar a isso. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho. Obrigada. Que Deus abençoe muito lá. Amém. Tá bom? Obrigada. Parabéns pelo programa. Obrigado. Pessoal, olha só, é isso. A gente quis falar de mercado é importante, mas falar da sensibilidade é tão importante quanto a isso, porque no mundo dos negócios a gente precisa também ter esse nível de sensibilidade. Bom, estamos encerrando aqui esse bloco, esse programa, e agora a gente vai para o Dicas de Valor. Roda a vinheta. Oi Magno, tudo bem? Aqui é a Débora da Cadar Consultoria e ontem nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre mulheres no papel de liderança. Infelizmente no Brasil ainda somos minoria, ocupamos apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil e quando a gente olha o setor industrial, esse número ainda cai para 29%. Então, apesar de ontem ter sido um dia muito importante, onde a gente parabenizou todas as mulheres na nossa vida, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal, é importante que essa pauta seja levantada também ao longo do ano como um todo, para que cada vez mais a gente consiga um ambiente mais equalitário e com maior espaço e maior conquista, números mais equilibrados entre cargos de liderança femininos e masculinos. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais um programa Construção em Valor. Hoje, o programa 100% dedicado a elas, as mulheres das nossas vidas. Quero eu aqui agradecer a todas as mulheres que nos assistem, que nos acompanham. Aproveitar, obviamente, fazer o agradecimento a todas as mulheres da minha vida, a minha mãe, as minhas irmãs, enfim, aproveitar aqui a minha esposa, as minhas filhas e a todos vocês, mulheres. Olha, o mercado é de vocês, o mundo é de vocês e obrigado por vocês existirem. Pessoal, encerrando aqui mais um programa, eu espero vocês no próximo sábado, às 9h30, aqui na TV Band Vale.